Olha, se ontem falámos do Quimbundo, ainda não vamos sair de África hoje, neste último episódio desta semana. Vamos falar do Swahili, que é também uma língua bantu, do mesmo grupo que o Quimbundo, é uma família muito importante ali no centro de África. O Swahili tem várias características curiosas. Primeiro, é uma língua muito importante, por exemplo, na Tanzânia e no Quénia, e serve de língua franca falada por milhões de pessoas. Algumas das contagens dizem que são quase 100 milhões de pessoas. É uma língua franca que é muito mais falada por falantes enquanto segunda língua do que enquanto língua nativa. No fundo, como o inglês. É uma língua que que partilha essa característica com o inglês. Há muito mais pessoas que a falam como língua que aprenderam já mais tarde do que como língua materna. Há que dizer que isto é uma característica também muito africana, no sentido de haver várias línguas e das pessoas falarem várias línguas ao mesmo tempo. Nós cá também temos isso, mas na Europa é tudo encarado de forma um pouco mais formal. Uma pessoa sabe a sua língua, depois pode aprender de outras, normalmente aprende na escola ou aprende de alguma forma relativamente formal. Em África é muito habitual que as pessoas simplesmente aprendam várias línguas. Por exemplo, é muito provável que um queniano saiba a língua da sua zona, mas também a língua da zona do lado, mas também Swahili e também inglês. 4 línguas. Claro que, se calhar, não as sabe inteiramente, sabe o suficiente para usar nas situações em que precisa. Sabe a sua língua, claro, inteiramente, e depois vai usando o Swahili como língua franca no resto do Quênia, vai usando o inglês também quando precisa. Cada pessoa depois terá o seu grau de conhecimento particular, mas é um pouco mais fluido, digamos assim, este conhecimento linguístico, um conhecimento mais multilingue. Não há tanta tendência para considerar que o natural é que cada pessoa tenha uma língua, cada país tenha uma língua. Isso é parte da cultura linguística da Europa, mas não é parte da cultura linguística de África. Em relação ao Swahili, eu gostava de dizer também que tem três coisas interessantes que nós... primeiro, todos nós conhecemos, digo eu que todos nós conhecemos uma expressão em Swahili, Hakuna Matata, do Rei Leão. Hakuna Matata, aquela expressão é uma expressão em Swahili. Segundo ponto interessante, o Swahili fala-se ali na zona do Equador. Uma zona onde os dias e as noites têm mais ou menos a mesma duração durante todo o ano. É sempre mais ou menos 12 horas de dia, 12 horas de noite, isto durante o ano todo. Portanto, a língua reflete esta característica física e tem as horas bastante bem definidas, sendo que a contagem das horas começa naquilo que é as nossas 6 da manhã. Ou seja, a meia-noite em Swahili diz-se literalmente 6 da noite, porque o 1 está cá em baixo, no nosso 6, e por isso lá em cima onde está o nosso 12 está o 6. Portanto, os relógios em Swahili estão ao contrário. Nós olhamos para um relógio em Swahili e aquilo está com o 1 cá em baixo e com o 6 lá em cima. E é muito curioso ver esse relógio que vou tentar deixar aqui uma imagem na descrição, na imagem deste episódio, para verem um relógio em Swahili. Reparem que até os relógios às vezes têm de ser traduzidos, e reparem também como as línguas por vezes refletem o contexto físico, além do cultural, claro, dos povos que as falam. Há que dizer que isso não impede depois que a língua seja aprendida por pessoas em zonas onde os dias têm outras durações, mas claro, aí as horas continuam a ter a mesma designação, ou seja, a origem é essa característica física, depois não impede que a língua seja usada noutras zonas do mundo. Depois, já falámos do facto de ser uma língua muito, muito falada, uma língua franca muito falada, deste relógio ao contrário. E há que dizer também que esta língua tem uma característica relacionada com o nosso país, que é uma das poucas línguas, pelo menos é a única que eu conheço, em que o nome para Portugal, o nome que atribuem ao nosso país, não tem nenhuma relação direta com Portugal, com o termo Portugal, com este conjunto de sons. O nome de Portugal em Swahili é Ureno. Este Ureno vem de reino, enquanto que o U é uma marca da categoria a que pertence esta palavra, este nome, e por isso temos Ureno. Nós vivemos, segundo os quenianos e os outros falantes de Swahili, vivemos num país chamado Ureno.
Bem, agora tenho de voltar um pouco atrás e corrigir uma coisa que eu disse há pouco. Eu disse que os relógios tinham um cá em baixo e de facto têm, mas atenção que o que está cá em baixo em vez do 6 é o 12. Portanto, digamos que na posição do nosso 7 está um 1, porque acaba a primeira hora. Portanto, o 0, digamos assim, é o 6. E como nós sabemos, os relógios em vez do 0 têm o 12. Portanto, temos o 12 cá em baixo, depois temos o 1, que é a nossa hora onde está o 7, depois temos o 2, o 3 é onde está o nosso 9, o 4, o 5 e o 6. O 6 é onde está o nosso 12, cá em cima. E depois o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12, cá em baixo. Relógios ao contrário. Vou deixar isto na descrição do episódio. É muito curioso ver um relógio ao contrário. E já agora, há uns tempos, eu criei um texto sobre esta língua e pus lá também uma tabela com os nomes das horas. Por exemplo, meia-noite, que nos relógios em Swahili aparece como 6, é Sa, eu estou a ler isto provavelmente mal, Sa Sita Usiku, que quer dizer 6 da noite. 1 da manhã é Sa Saba Usiku, 7 da noite. Agora vão dar um bocadinho mais para baixo e chegar aqui às 5 da manhã, as nossas 5 da manhã, que são, em Swahili, 11 da manhã. Sakumi na moja asubuhi. Depois vamos andar aqui mais para a frente. 6 da tarde. 6 da tarde são 12 do serão. Sakumi na mbili jioni. As 10 da noite são as 4 da noite. Sa ne usiku. As 11 da noite são as 5 da noite. Sa ta no usiku. E depois à meia-noite são as 6 da noite outra vez. Sa sito usiku. E já agora só mais uma característica gramatical curiosa. A palavra para livro diz-se em Swahili kitabu, que parece-me ter uma influenciada. O Swahili tem várias palavras que foram importadas do árabe, aliás, como o português. Mas pronto, kitabu é livro. Quando chegamos ao plural da palavra, vemos que o plural se faz com a mudança da primeira consoante. Assim, o plural de livros em Swahili é vitabu. Kitabu é um livro, vitabu são vários livros. Esta regra muda conforme a classe da palavra. Portanto, se estivermos a falar de pessoa é metu, que pertence à classe 1, e para esta classe o plural já se faz com o a. O atu. O atu são pessoas. O plural de meti, quer dizer árvore, faz-se com miti. Aí já mudando ali um bocadinho, pondo uma vogal a seguir à primeira consoante. Portanto, a regra muda conforme a classe da palavra. E agora, um exemplo de uma frase que fui buscar ao Wiktionary: Watu, Wazuri, Waili, Wale, Wameanguka, que quer dizer aquelas duas boas pessoas caíram, que mostra bem como esta língua, tendo em conta que as palavras concordam com a classe e as classes acabam por se refletir no início das palavras, é uma língua com muita aliteração e com muita repetição de sons no início das palavras. É muito curiosa. E pronto, foi a nossa paragem na Volta ao Mundo em 33 palavras, em 33 línguas. Desculpa, já estou cansado ao final da semana. Amanhã não, para a semana vamos continuar, vamos ter interrupções, certamente. Vamos falar, a próxima língua de que vamos falar ainda é em África, é o Copta, que, deixo só aqui uma pequena informação, descende da língua do Egito Antigo, daquela língua que estava representada pelos hieróglifos. Então, muito bom fim de semana, até para a semana.